Saudações ao GPEC e a todos que nos assistem nesse momento, principalmente quando a temática que iremos tratar é a temática dos pensamentos. Temos um livro a nortear esse nosso encontro de hoje, que é o livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, e o capítulo especificamente é o 15, que trata dos pensamentos. Falar nos pensamentos não significa apenas confirmarmos que temos a capacidade de pensar, elaborar ideias, teorias, reflexões, interpretações do mundo. O que estamos hoje aqui especialmente tratando é a qualidade dos pensamentos que estamos tendo, por quanto tempo alimentamos esse pensamento e qual a natureza do pensamento que estamos lançando para o mundo e que estamos alimentando e nutrindo interiormente, muitas vezes sem nem nos darmos conta de tudo aquilo que estamos, pelo nosso mundo interior, pelas nossas vivências, emoções e sentimentos, estão então fundamentando tudo aquilo que mentalmente elaboramos e que vamos comunicando às outras pessoas, aos espíritos no mundo dos espíritos e ao universo, ao ambiente como um todo. O que pensamos pode influenciar o nosso ambiente de trabalho, as nossas casas, a qualidade das nossas relações, como a psicosfera do nosso ambiente familiar então se conforma, dentre muitas outras coisas. Pensamento é criação. Aqueles pensamentos que principalmente se demoram em nossas casas mentais irão se transformar no que denominamos forma-pensamento, ganharão mais força com o passar do tempo e, a depender da qualidade, eles serão verdadeiras prisões do nosso comportamento e do nosso sentir, ou serão possibilidades de experimentar estados de bem-aventurança, a depender da escolha que façamos ao longo da nossa caminhada existencial. E aí, em caminhada existencial, estamos nos reportando à atual encarnação que nós estamos vivendo. Mas também não tem como deixar de pensarmos que hoje nós somos o fruto dos pensamentos que alimentamos e cultivamos em outras existências e que estamos numa tentativa permanente e gradual de irmos melhorando a qualidade dos nossos pensamentos. Não tenhamos também a urgência em ficar avaliando os pensamentos alheios e até mesmo os nossos sem indulgência, sem caridade, sem compreensão da possibilidade que os demais e que nós também temos de pensarmos e determinarmos o que o outro deve ou não passar a imaginar, a pensar, alimentar e nutrir como se fôssemos juízes do comportamento e da forma de pensar alheia e assim então de interpretar o mundo. O mundo pode até ser o mesmo, mas ele vai ter diversas tonalidades e colorações a depender de quem o vê, de quem o interpreta, de quem o pensa e reflete, dependendo daquilo que tenha na sua intimidade e na sua condição de espírito, o que, claro, não andará dissociado do nível evolutivo em que cada um se encontra. No próprio capítulo que mencionei para vocês no início, tem a afirmação de que todas as obras humanas, e não há uma exceção, todas as obras humanas constituem a resultante dos pensamentos das criaturas. Isso pode fazer com que nós nos remetamos aos artistas e às suas obras criativas. Se a gente observa um quadro de Michelangelo, se a gente observa até mesmo a natureza, que é o grande quadro, a grande tela que a divindade encontrou para nos presentear com a diversidade das cores, as frutas com os mais distintos sabores e colorações, nós vamos percebendo que há por trás disso que já encontramos materializado no estado de concretude, um pensamento de uma inteligência dotada de sublimidade. Porque quando a gente observa a natureza, a gente consegue perceber que a calma que ela nos traz, a beleza que incita estágios de interiorização ou a contemplação, como Leon Denis recomenda em suas obras, nos faz entender que
aquela criação ali advém de um pensamento, de uma sublimidade que ainda não conseguimos aquilatar. Falei há pouco de um grande artista. Quando vemos telas, quando vemos obras, quando vemos então o teto de algumas igrejas com aquelas obras que nos arrebatam e nos fazem pensar o que mesmo estava no íntimo da criatura para criar algo tão belo que séculos a fio ainda seduz o nosso olhar. Fixamos nessas obras as nossas interpretações, identificamos sentimentos, desejos, todos eles alimentados por pensamentos que denotam sublimidade, amorosidade e outros tipos de pensamentos que têm alguma conexão com uma perspectiva mais divina, espiritualizada. Enquanto que vemos outras obras, e pode também ser no campo das artes, como músicas, filmes, que nos causam outras sensações e sentimentos, já não tão propiciadores de estados de tranquilidade, de equilíbrio e de uma sensação de paz, relaxamento, dentre outras sensações agradáveis que tais estímulos podem vir a nos suscitar. Não estamos referindo se tal obra é boa, se a outra obra é ruim, mas sim que elas nos despertam sensações distintas. Aquilo, inclusive, que a alguém pode causar profundo desconforto, para outro pode ser um imenso prazer e vice-versa. Isso vai depender daquilo com que sintonizamos. E pensamento é sim uma espécie de onda emissora daquilo que sintonizamos e que então atrairemos. Sabendo o teor do seu pensamento, saberás por consequência quais são as companhias que você está tendo ao longo do seu cotidiano. Se os seus pensamentos são de mágoa, malquerença, desejo de vingança, insistência numa ideia da qual você não consegue se livrar por um longo tempo, já vão dizer que criações você está fazendo com que seja o seu derredor, a sua psicosfera, o mundo interno que você cria e que denuncia as energias espirituais, e estou aqui me referindo aos espíritos desencarnados, o que é mesmo que você é e o que você representa. Essas ondas que são lançadas pelos nossos pensamentos funcionam então como atratores dos espíritos que mantêm e cultivam a mesma perspectiva vibratória que eu. Quando a gente fala em espíritos, nos dá a impressão de que estamos apenas e exclusivamente nos referindo aos espíritos desencarnados. Não. Espíritos numa condição universal, esteja na matéria encarnados como estamos ou desencarnados. Então, estou falando do ser criatura divina que por aquilo que emite vai ser atraído. Então, o meu grupo de amigos, o meu grupo mais próximo na minha ambiência de trabalho, no meu grupo familiar, serão sempre aqueles que têm uma maior afinidade com aquilo que trago internamente, com o gosto que tenho, com a minha preferência musical, com a minha forma de pensar, com a minha ideologia, com tudo aquilo que constitui as minhas crenças, o campo das minhas emoções e dos sentimentos. Vibro internamente, vibro externamente quando lanço os meus pensamentos, porque pensamento é uma energia e essa energia comunica ao outro quem sou, e então os mais próximos, os semelhantes, vão se aproximar e então eu vou criar a minha rede relacional, espiritual e energética. Isso nos permite entrever que, dependendo do pensamento que estejamos cultivando no momento, não tem nenhum mistério, não tem nada que não nos possibilite saber quem é a nuvem de testemunhas anunciada por Paulo de Tarso, que está a nos acompanhar e que nós estamos nutrindo com o passar do tempo e dos dias, às vezes pela invigilância, deixando com que criemos para nós armadilhas muitas vezes difíceis de serem desfeitas no nosso futuro. Quando Jesus fez a afirmação orai e vigiai, não foi à toa. Ele conhece a nossa condição evolutiva e sabia que para mantermos um pensamento saudável por um maior tempo, uma maior duração de tempo, precisaríamos da oração.
A oração é uma grande possibilidade que nós temos de redirecionar os pensamentos que estamos tendo. Se você observa no seu cotidiano que você tem uma única ideia a habitar a sua mente ou a maior parte do seu tempo, que geralmente é um pensamento que lhe causa angústia, inquietude, mal-estar, que pode inclusive ter uma repercussão física, como sudorese excessiva, taquicardia, dor de estômago, que já são pensamentos alimentados que desequilibram a sua emoção, recorra à oração, a uma leitura edificante, a grupos sociais de seu interesse, mas que lhe façam bem. Participe de grupos de estudo, como estamos tendo uma oferta vasta em plataformas virtuais, aqui mesmo nesse momento de palestra em que nos reunimos. São todas as possibilidades de mudança dos pensamentos que alimentamos, que desequilibram e que trazem para nós companhias que temporariamente podem nos dar a impressão de que são agradáveis, mas que trarão prejuízos no futuro. E não sejamos ingênuos, já que conhecemos também a lei de ação e reação. Se eu alimento esses pensamentos e atraio outros com pensamentos semelhantes, eu também serei responsável pelos arrastamentos que a eles eu conduzo. Ah, mas eles são semelhantes, eles vieram porque quiseram. Não. A gente abriu alguma oportunidade a partir daquilo que nós emitimos. E seria muito injusto se nós assumíssemos algumas posturas e atitudes e achássemos que ao influenciar os outros estaríamos desresponsabilizados das consequências, porque os outros o fizeram porque o quiseram. Fizeram porque o quiseram, mas você foi o imã que propiciou ao outro dar a vazão pelo exemplo que você exerceu sobre ele. Principalmente se no campo da intelectualidade, da influência social ou de qualquer outra coisa, você pode ser um determinante, uma referência ou uma influência para o pensamento e para o comportamento do outro e, claro, para as construções mentais que ele irá fazer. Então, somos responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que emitimos e por aquilo que fazemos e causamos ao outro a partir do nosso pensamento. Não estamos no mundo soltos ao acaso e nem com a possibilidade de nos desresponsabilizarmos pelos nossos próprios atos e como esses atos irão reverberar no íntimo alheio, principalmente quando o outro está fragilizado no campo das emoções, dos sentimentos e até por qualquer circunstâncias que sejam temporárias da sua existência, mas que o tornaram naquele momento mais frágil e suscetível a um tipo de influenciação que não é saudável, que não é salutar. Mais à frente, ele no trechinho, nesse capítulo do livro Pão Nosso, ele coloca o Evangelho como um roteiro para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Claro que nós estamos num planeta de provas e expiações, de dificuldades, onde o sofrimento ainda campeia, não porque Deus o permite ou porque Ele o quer, mas porque ainda é a escolha que nós estamos fazendo na caminhada evolutiva, porque se fizermos as escolhas mais adequadas, mais voltadas para os tesouros da alma, menos tempo gastaremos nesses desgastes do ponto de vista emocional, nos preocupando com o nosso amor próprio ferido, enceguecidos pela vaidade, pelo orgulho, e essa perda de tempo faz com que o sofrimento se torne mais intenso, mais difícil muitas vezes de ser suportado, nos levando a consequências como a revolta, a responsabilização do outro pela minha desdita, fazendo com que eu me coloque na condição de vítima e naquela condição de que a divindade virou as costas para mim. Não somos responsáveis pelos nossos atos e precisaremos responder por eles. Mas quanto mais eu os entendo como oportunidades de refazimento de uma rota não muito bem desenhada, não muito bem planejada, pelos meus anseios sensoriais, pela minha necessidade de consumo, que é uma necessidade criada pelo nosso excessivo materialismo, eu vou fazendo reconduções nessa rota e o Evangelho é um grande roteiro que nos permite entender quais são os caminhos que podem ser escolhidos, se eu assim desejar, por esforço e por vontade,
para mudar esse panorama que eu criei na minha atual existência, que pode sim ser uma consequência e é daquilo que fiz no passado, mas que eu estou no momento da modificação. É preciso que nós paremos de viver neste mundo ou neste conto de fadas em que as coisas acontecerão num passe de mágica, que basta pensar e elas então acontecerão. Não. Precisamos de esforço, precisamos de estudo, precisamos de persistência, precisamos entender que vamos falhar, mas que temos a possibilidade de nos restabelecer sem excessivo julgamento, sem a violência que às vezes ou muitas vezes nos impomos de não exercermos o auto-perdão, querendo que nós mesmos tenhamos uma perfeição que acontecerá, mas que ainda está distante na condição que apresentamos atualmente. Tenhamos pressa em abandonar as condições que nos aprisionam. Mas não precisamos ter essa pressa em nos violentar e nos julgar, bem como aos outros, pelas falhas e pelos erros que cometemos, porque ainda são naturais à nossa condição evolutiva, que é temporária, que é passageira e que então, em algum momento, será facultado a cada um de nós a possibilidade de experienciar a plenitude, a bonança, a paz, o sentimento de esperança robustecido. Estamos todos sendo convidados, pelo momento que estamos vivenciando, à resiliência, ao olhar para o outro, a entender que se não houver uma parte feita por mim, eu afetarei e trarei consequências nefastas para a vida do outro, e que esse outro é tão importante que aquilo que eu faço me afeta e o que ele faz também me afeta. Somos uma rede relacional que quanto mais ela se pauta, quanto mais a sua tessitura for conformada por fraternidade, compaixão, colaboração, mais estaremos a um passo do que ansiamos como planeta de regeneração. Quando eu falo em pressa e em passe de mágica, é a mensagem que estou tentando traduzir o que os espíritos nos dizem, de que, sim, seremos um planeta de regeneração, mas ele não sai da condição de prova e expiação se os seus habitantes não mudam os seus hábitos, as suas posturas e o seu modo de pensar. O meu pensamento é alimentado e é nutrido por aquilo que sinto, por aquilo que me move e por aquilo que eu alimento. Então, o que penso será sempre alimentado pelo meu campo espiritual, pelo dínamo energético que sou, como criatura divina, como ser imortal, como espírito. O que vai determinar o meu pensamento e a sua qualidade vai ser aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivencio e que só pode ser isso a externar. A cada um segundo as suas obras. Eu não vou pensar coisas boas se aquilo que alimento no campo dos sentimentos é o ódio, é a raiva, é a mágoa, é o desejo de vingança, é a maledicência, é o desejo de que alguém se prejudique para que eu me beneficie, dentre tantas outras coisas que nós conhecemos. Eu não posso pensar no bem se sou ciumento, se sou possessivo, se sou avaro, se sou egoísta. Então, ou eu mudo internamente, e nisso a reforma íntima que já conhecemos, o autoconhecimento que já ouvimos falar, que está no Livro dos Espíritos como recomendação na questão 919, são possibilidades que nos foram oferecidas para esse crescimento, para essa reflexão, para a possibilidade de potencializar os nossos pensamentos numa perspectiva de construção de uma rede que me incentive ao progresso e à melhoria vibracional daquilo que lanço para o planeta. O que nós pensamos irá criar o nosso futuro. O nosso futuro no mundo espiritual e na encarnação seguinte. Aquilo que penso já irá chegar ao mundo espiritual, atraindo as consequências do que eu chamo de futuro. Tudo que hoje penso já está construindo o que eu desejo para o meu amanhã. Se eu quero um amanhã feliz, seja ainda nesta encarnação ou na futura, os meus pensamentos precisarão ser mais positivos, equilibrados,
dispostos à caridade, ao entendimento da forma do outro pensar e se portar. E aí sim eu terei um futuro grandioso, muito mais leve do que eu experimento hoje. Se eu acho que a minha vida hoje não tem leveza, não tem felicidade, eu não tenho relações familiares, amorosas ou de amizades satisfatórias, já observou o que é que você anda pensando? O que é que você anda cultivando? Se o seu pensamento é criação e é o seu pensamento quem atrai as pessoas e os espíritos com os quais você se relaciona, investigue, ausculte que pensamentos são esses, para que você possa, pouco e pouco, ir modificando e qualificando aquilo que você produz e entrega ao mundo. Lembremos sempre, estaremos próximos aos nossos afins, porque com eles estabelecemos sintonia. Eu só sintonizo com quem eu sou afim. E quanto mais eu alimento essa rede de afinidade, mais potente ela se torna. Se é uma rede de pensamentos qualificada, mais eu irei crescendo junto a essa rede. E posso também crescer com uma outra rede que não tenha tanta qualidade e que ela irá me aprisionar e será muito difícil eu sair dela quando eu desejar. O que é que eu posso fazer antes mesmo de entrar numa rede com esse tipo de qualidade relacional? Eu pense sobre os meus pensamentos, reflita sobre eles para não precisar enfrentar a dificuldade de depois ter que desatar esses nós que se tornam muito apertados por aquilo que cultivo e que podem fazer com que eu demore muito a sair desse aprisionamento. Nós vemos inúmeros casos, inúmeros relatos na literatura espírita de processos obsessivos que começam com um pensamento inocente, de prejuízo alheio, de malquerença, e que os espíritos vão se aproximando e entendendo, ali eu tenho um semelhante, aquele pensa como eu. E existem também os nossos desafetos que, quando percebem esse deslize, nos incentivam porque sabem que, ao se comprazer com o nosso prejuízo pela vingança, que não deixa de ser uma ignorância do bem, porque se causamos mal ao outro, esse mal reverbera em mim, essa falta de entendimento incentiva o meu desafeto e incentiva os semelhantes por afinidade que me ajudem a minha própria derrocada. E se eu quero o contrário, eu já sei, já conheço todos os caminhos, mas que ainda preciso investir mais neles. Leitura salutar, oração, evangelho no lar, contemplação da natureza. Não tenho paciência para orar. Você não é obrigado, mas você pode olhar o céu, você pode olhar as estrelas, você pode colocar o rosto na janela e sentir o vento. E esse vento, na verdade, é uma grande presença da divindade a se manifestar em relação a você. Tem tantas formas, meditação, o sorriso de uma criança, o simplesmente fechar os olhos e ouvir uma música que te acalme. Escolha o seu caminho, mas o faça. E você pode promover outras qualidades de pensamento, porque está no Evangelho que tudo aquilo que recebemos estará na mesma proporção da carga emocional que nós empregamos numa ação, numa atitude e nos nossos próprios pensamentos. Se você estiver impulsionado para o cultivo de pensamentos positivos, espíritos que assim pensam irão se aproximar de você. E você sentirá, sim, uma mudança energética, fluídica e vibracional, e a sensação é de que os seus ombros estão mais leves, que tudo o que está ao seu redor ganhou um outro colorido, a sua leitura já não é tão ácida, já não é tão revoltada, já não é de incompreensão, você se torna alguém mais paciente, mais compassivo, que não quer dizer condescendência com a falha alheia, mas você compreende que alguns comportamentos que as criaturas apresentam não são necessariamente intencionais ou direcionados a você, mas são fruto daquilo que ela conseguiu conquistar na sua caminhada. Paremos com esse culto exacerbado ao nosso eu, de que somos o centro do universo e tudo que o outro faz é para me prejudicar, tudo que o outro faz tem em mim a sua centralidade. Não, o outro apenas faz porque é o que lhe é neste momento possível fazer. A questão é com você.
O compromisso que você assumiu é com o seu crescimento. E esse crescimento vai impactar o outro, pode ter por consequência uma influência, uma melhoria, mas antes ele precisa começar em você. Deixemos de nos preocupar com um argueiro no olho do outro, porque a nossa trave é muitas vezes imensa e às vezes quando não a vemos, ela se torna intransponível, porque eu simplesmente acho que ela não existe, que eu já estou num patamar evolutivo, que eu não preciso de reprimendas, que eu estou quase perfeito. Então, obviamente, aquilo que o outro faz é porque ele me inveja, é porque ele deseja ter o que eu tenho ou ser como eu sou. Não. Essa ideia é equivocada. É a ideia de um ego que adoeceu por não querer perceber que tem sim falhas que precisam ser observadas e vencidas. Esse é o exercício de mudar o nosso pensamento, qualificá-lo, buscando preenchê-lo com as questões de ordem espiritual. Ao invés do pânico, entenda a dinâmica da evolução. Ao invés da mágoa e da raiva, busque entender por que o outro age dessa forma. Ao invés de se penitenciar quando você comete algum erro ou algum deslize, busque o que é que faz com que você haja ou se comporte de determinado jeito. Não pense exatamente na pessoa, mas o que nela, em você, mexe de forma que lhe desequilibra, que lhe adoece. O que é que o outro me traz que mexe na matriz que eu tenho aqui dentro? Porque se há uma tomada no outro e eu sou o plug, significa que haverá um encaixe, mas só há encaixe naquilo que é semelhante. Não é o outro que me afeta, é o que eu carrego que permite ao outro me afetar. Se eu retiro de mim, dos meus pensamentos, das minhas emoções e dos meus sentimentos determinadas características, o outro não vai me afetar, porque ele não vai encontrar em mim aquilo que ele ainda nutre. Se a gente conseguir organizar os nossos pensamentos desse jeito, iremos perceber que o responsável por tudo que me acontece não é a ação do outro, é o que eu ainda cultivo, que não quero perceber, porque realmente perceber que temos algumas características causa dor, tristeza, vergonha, mas só se pode ver a luz no momento em que iluminamos as nossas sombras. Se as sombras ainda estão lá e nós tateamos, não conseguimos ver outras possibilidades, continuaremos cegos pela estrada e achando que, na verdade, devemos apagar todos os faróis que nos iluminam. Precisamos ser o nosso próprio farol e aí, então, conseguir iluminar os outros que ainda tateiam nas próprias sombras. Esse é o exercício de modificação de pensamento que esse capítulo nos traz. Um pouquinho mais à frente tem a afirmação de que esse esforço não requer apenas primor intelectual filosófico. Não basta eu saber que o pensamento tem que ter qualidade, que eu preciso me valer da oração, da vigilância, de boas leituras, de uma boa música, de uma boa conversa para mudar o meu padrão. Saber disso não muda em nada. Agora, o meu esforço e o meu trabalho nessa modificação, aí sim são investimentos que terão retornos positivos para a sua qualidade de vida, para a melhoria das suas relações e para a melhoria do próprio planeta, já que ele é constituído a partir daquilo que pensamos. O planeta é uma criação do pensamento divino. Aquilo que penso influencia na qualidade do alimento que vou servir. Os meus pensamentos influenciam na qualidade energética da água que eu irei beber e de todos os outros que estão na minha casa. Quando a gente imagina o potencial da água fluidificada após a aplicação de fluidoterapia nas casas espíritas, ali já sabemos que são depositados os fluidos e as energias necessárias ao quadro de cada um. Se eu, dentro da minha casa, discuto o tempo inteiro, faço e estabeleço verdadeiros debates de qualidade fluídica e mental inferior, eu irei contribuir para aquilo que como, que ingiro, que bebo, acabe repercutindo negativamente no meu corpo físico. E essa retroalimentação me leva a cada vez mais encontrar desequilíbrio. Então eu preciso fazer um movimento oposto, agradecer o meu alimento,
pensar positivamente no meu ambiente, na minha casa, nas pessoas que estão com ele, que são os meus instrumentos de evolução, que eu não tenho conscientemente, apesar de sentir algumas inconstâncias vibracionais, irritação, impaciência, mas se estamos ali, e se você não tem, apesar de supor, de suspeitar, mas como confirmar que você é o responsável pelo estado daquele que ali está com você, agradeça a Deus. Essa é a possibilidade de renunciar, de rever os seus feitos, de reescrever a sua história e de sair dela com êxito e mais feliz. Lembrar daquilo que Jesus falou, com ele o jugo é suave, o fardo é leve. Mas se optamos pela revolta, se optamos pelo ódio do outro, em achar que o outro atrapalha as nossas vidas, isso vai ficar muito mais difícil. Então pensemos na nossa convivência no nosso lar. Ah, mas eu não chego a dizer o que eu penso, porque se eu disser, eu posso ferir, eu posso magoar. Será que nós esquecemos que nós somos energia, que nós somos ímãs? Não é necessário você verbalizar e dizer. O simples fato de pensar, você já emitiu energeticamente o que você pensa do outro. O outro percebe, o outro sente. E esse sentir e esse perceber vai minando uma relação que poderia, se não ser de plena felicidade, mas de respeito minimamente. Então não ache que é só o falar que afeta o outro. O seu pensamento, se você é energia, se somos vibração, constituídos de fluidos que levam os nossos pensamentos e as nossas energias ao outro, bastou pensar que você influencia, que você pode influenciar negativamente a outra pessoa, aquele espírito, criatura divina quanto você. Agora pensemos no poder da prece, no poder da vibração, na saudade que experimentamos, não a saudade dorida, angustiada, mas a saudade que lembra dos bons momentos daqueles que já nos antecederam no retorno ao mundo espiritual, quando esses pensamentos chegam até esses espíritos e que eles então recebem a benesse da lembrança amorosa, de que não foi esquecido, apesar de uma aparente distância pela saída do corpo físico, porque estamos em contato o tempo inteiro. Nós não conversamos pela matéria, nós nos entendemos e nos encontramos pelo pensamento. Então não é o fato do outro não estar mais aqui, de não estar revestido por um corpo material que ele deixou de existir, que deixou de me amar, e eu também o deixei. O sentimento permanece porque ele está na essência, ele está no espírito. Não é na célula que o sentimento se encontra. Não é no átomo, não é na molécula que o nosso sentir se encontra. Ele transcende a matéria, ele está na essência e sobrevive à morte física. Se entendemos esse movimento de que até as preces intercessórias, quando nós pensamos e a formulamos, outros pensamentos sintonizam e levam os nossos pedidos que são atendidos. Por isso que fazemos vibração, por isso que fazemos oração, por isso que o simples pensar no bem-estar do outro, na recuperação da saúde, já favorece os nossos irmãos. Isso é também ser caridoso para além da moeda, para além da comida, para além da roupa que eu dou, que sim tem o seu valor. Mas a minha indulgência é a maior da caridade que eu posso ofertar. Quando eu receber a ofensa, a agressão, a postura violenta, se o meu pensamento é de entendimento que o outro, em verdade, com essa atitude, grita por socorro, porque adoeceu no campo do sentimento, o meu pensamento vai ser qualificado e envolto de amorosidade, de compreensão, de compaixão, de piedade pelo estado do outro. Porque quem vocifera, quem fala violentamente, quem externa ódio, adoeceu. É alguém que precisa da nossa compreensão e não da devolutiva da moeda, dessa ideia de que temos que devolver, de que temos que também ser violentos para sermos respeitados. É um equívoco. Só o amor cobre a multidão de pecados. Lembremos que pecado, do latim peccatus, é erro de alvo. Eu não consigo corrigir, acertar o alvo se eu uso a mesma pedra que você me lança. Ou eu lhe devolvo com amorosidade, ou eu não vou conseguir anular o que você me oferta. E se eu não consigo lhe devolver com amorosidade, que pelo menos eu não lhe deseje mal, que eu apenas compreenda que nesse momento
você estacionou na sua própria dor. Você estacionou no seu egoísmo, na sua vaidade, e em algum momento você vai despertar. E geralmente, ou melhor, em todos os casos, o despertar de quem assim age é na dor. Já vimos essa observação no Evangelho. Haverá choro e ranger de dentes. Não é essa imagem que a gente pensa de um inferno, de pessoas padecendo. O choro e o ranger de dentes fala de um estado em que eu, ao tomar consciência daquilo que fiz e de perceber o tempo que eu gastei, as pessoas que feri, apenas o choro, o remorso e o arrependimento serão as sensações experimentadas, até que eu possa reparar junto a quem eu feri no campo da emoção, por uma outra encarnação, por próximos encontros, possa sanar a inquietude que sinto. Quando nós vemos alguém adoecido num leito de hospital, a gente não dirige a essa pessoa ofensa, malquerença ou qualquer outro sentimento dessa ordem. A gente se apieda, a gente se compadece. Pode ser um bruto, um ignorante, alguém muito violento, mas a gente se compadece pela fragilidade e pela dor que ele apresenta. Por que que alguém adoecido emocionalmente, quando grita, quando ofende, quando calunia, tão adoecido da alma quanto aquele que está ali num leito hospitalar, eu vou agir de forma contrária? Eu preciso ser piedoso com ele. Esse é o pensamento que a gente precisa construir, principalmente nós que nos intitulamos espíritas. E já sabemos, é o nosso mantra, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações e por sua transformação moral. Se não fizermos esse esforço, sabendo que ainda não somos espíritos puros, mas que vamos falhar, mas que podemos voltar a fazer, a ter um novo esforço dentro daquilo que precisamos modificar, a gente vai perceber que a gente vai caminhar, que a gente vai avançar e que esse mundo pode ser melhor a partir da nossa própria mudança. Não é a mudança do outro que nos interessa. O que nos cabe e o que Jesus espera é a mudança dentro de cada um. É essa que a gente deve buscar e ela precisa começar pelos pensamentos. Observe o que você pensa ao longo do dia. Observe que pensamentos você está levando para a sua hora de dormir, que vai determinar os encontros que você vai ter na emancipação da alma, quando você sai do corpo pela ação do sono. Se você dorme com pensamentos conturbados, com certeza você não vai ter uma noite refazente, os seus encontros não serão os melhores. Mas se você busca dormir em paz, ou pelo menos se angustiado e com a mente cheia de preocupação, você faz uma prece, os espíritos estarão ali a lhe socorrer. Nós não estamos sós. A questão é, que companhia eu escolho pelos meus pensamentos para dividir a minha existência e para construir o meu futuro, que pode ser próximo ainda nessa encarnação ou que pode ser na próxima, que com certeza nas próximas que nós teremos. Então, meus caros, observem os seus pensamentos, a qualidade do que vocês estão emitindo, porque eles são os responsáveis por todas as construções que você vai fazer ao longo da sua existência. Que os seus pensamentos sejam positivos, proativos, voltados para as questões espirituais, porque você então, assim, não terá outra saída a não ser ter um futuro radiante e feliz. Observe os seus pensamentos, mire-se no Evangelho, lembre-se sempre de Jesus. O fardo com ele é suave. Dirija os seus pensamentos a ele, e todas as portas se abrirão. Batei e abre-se-vos-á. Pedi e obtereis. Cuide do seu pensamento, muita paz, e colha as boas construções advindas dele.